Deus está chamando você. Mas onde estão as pessoas hoje? Poucos sabem que a unidade faz parte da essência de Deus. Deus está convidando o homem para fazer parte dessa unidade, dessa coexistência maravilhosa do Deus triuno. Deus morando em nós, nós morando nele. Ele quer você como um ministro da nova aliança. Mas o ministro da nova aliança tem a ver com a pessoa. Os que estão vivendo ativamente, intensamente a vida da igreja, são pessoas que o Senhor escolheu para levar a cabo a sua vontade. O ministério está relacionado com a obra de Deus, mas o ministro da nova aliança tem a ver com a pessoa. A obra de Deus estará sempre presente. Sempre haverá muitas coisas para fazer, para completar, para cumprir. O ministro e o ministério da nova aliança são uma coisa só. O ministério da nova aliança não é a obra de um ministro. O ministério da nova aliança é o viver de um ministro. Não olhe para si. Nós não conseguimos nos habilitar. Vamos nos abrir ao Senhor. Vamos permitir que Ele opere em nós. Ele irá nos habilitar. Isso é do interesse dEle. Você não precisa estar pronto no sentido de que você precisa ser graduado, você precisa virar uma pessoa culta, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ser tudo certinho. Não. Deus quer chamar você do jeito que você é. Nós, de fato, precisamos buscar a vontade do Senhor. O ministro da nova aliança, ele não faz, ele vive. E o que ele vive produz vida para outros. Se eu tenho a palavra, se eu tenho o Espírito e se eu tenho como Deus vai operar em mim por meio da palavra e do Espírito, e Ele me habilitará para ser o ministro da nova aliança. Nos entreguemos a Ele e falemos para Ele: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o ministro da nova aliança. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bem-vindos, irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo das igrejas da Baixada Santista. Nós vamos cantar o hino S50, que é o hino que fala que nós devemos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, amém.
assim, assim. Então minha mente confundi. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus. A palavra logo em mim se torna em vida. A editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos comportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits A editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos comportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits ficasse estocados nas cooperativas, vem promover entre as igrejas a força-tarefa Grão de Areia, onde cada irmão poderá dar a sua justa cooperação através da comportagem semidinâmica, adquirindo e semeando 4 kits de livros por mês. Assim, cada irmão e irmã colocará o seu grão de areia nesta força-tarefa e juntos vamos ajudar as nossas cooperativas a continuar desempenhando o seu trabalho tão importante para a edificação da igreja e para a propagação do Evangelho do Reino. Vamos aproveitar esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando para todos semearmos a semente do reino. O tempo é hoje e a hora é agora. O Senhor conta com você. Faça já o seu pedido no serviço de literatura da sua localidade. Já liguei. Senhor Jesus. Obrigado. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez estar presente aqui com os irmãos para compartilhar uma palavra. Nós estamos revisando a semana 1 do alimento diário, cujo volume é A Minha Graça Te Basta. Senhor Jesus, queria que os irmãos que estão me assistindo agora nesse momento possam curvar suas cabeças, fechar os seus olhos, fazer uma pequena oração comigo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, graça te damos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado a nós, de estarmos na Tua presença, Senhor, apenas como um canal para que a Tua palavra possa alcançar as famílias, que nesse momento o Senhor possa fluir dentro de todos os lares que estão nos assistindo neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem dispensado a nós. Agradecemos pela longanimidade que o Senhor tem tido conosco, mesmo diante de tantas falhas. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Então a mensagem dessa semana, o tema geral ainda é o Ministério da Nova Aliança. Nós estamos dando esse segmento. O volume, como eu já disse, A Minha Graça Te Basta. A mensagem 5 da semana 1, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Temos como leitura bíblica Atos 20, versículo 24, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Bom, essa mensagem, ela é, assim, muito encorajadora, né? Então nós dividimos em duas partes, para melhor compreensão, para melhor entendimento. A primeira parte, ela vai falar de um tema muito importante para todos os filhos de Deus, que é a questão da natureza da palavra. A segunda parte da mensagem, ela vai entrar sobre o item, a revelação atual. Então é muito importante nós estarmos com o nosso coração aberto para que o Senhor possa falar conosco o encargo que está no coração de Deus. Nós vamos começar falando sobre a importância da palavra. E nós queremos apresentar para os irmãos o significado da palavra palavra. Não o contexto, mas a palavra. No original grego, a palavra, ela tem dois significados, né? Logos e rema. E nós podemos pegar o versículo João 1, capítulo 1, versículo 1 como exemplo, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui no original grego é palavra. E essa palavra significa logos. O que é logos? Logos é uma palavra estática, né? É uma palavra objetiva. E também temos a editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos comportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits ficasse estocados nas cooperativas, vem promover entre as igrejas a força-tarefa. São espírito e são vidas. A palavra aqui, a editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade de rema, no original grego. Rema é uma palavra instantânea, uma palavra que supre a necessidade momentânea. Então, o ministro da Nova Aliança, ele precisa ter esse conhecimento da palavra logos e a palavra rema. Nós temos um exemplo muito explicativo e muito aplicável no alimento diário dessa semana, que fala sobre a água na caixa d'água, para a sua melhor compreensão. Então nós temos aqui uma caixa d'água cheia de água, que representa a palavra logos, né? É necessário que você tenha essa caixa d'água cheia de água, representada pela palavra logos. Para quê? Qual a finalidade? Para quando você for usar essa palavra que está armazenada na caixa, que tipifica o teu espírito, ela possa fluir e se tornar uma palavra rema, suprindo a necessidade momentânea daquela pessoa que você for abordar, ou até mesmo para você mesmo, para nós mesmos. Nós precisamos ter a palavra logos armazenada em nosso espírito, para quando houver uma necessidade, tanto para os outros como para nós mesmos, nós podemos abrir a torneira e essa palavra que está armazenada, ela possa fluir. Com qual objetivo? Ela pode saciar a sua sede e também pode limpar a sua sujeira, a minha sujeira, a nossa sujeira. Então, é necessário que um servo, o ministro da Nova Aliança, ele tenha armazenado a palavra logos, para quando for necessário, essa palavra se tornar rema e suprir a necessidade da pessoa, lavando ou saciando a sede. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o significado da palavra. Mas no aspecto prático, nós temos dois aspectos. Essa palavra ela pode ser fundamental e também pode ser profética. É muito importante a gente ter o conhecimento da palavra fundamental. O que diz a palavra fundamental? A palavra fundamental ela tem como base a nossa salvação completa. São os fundamentos da fé cristã, os fundamentos da verdade do Evangelho de Deus. Nós temos dentro da palavra fundamental
um conteúdo extremamente importante. Nós temos a regeneração do nosso espírito, nós temos a santificação da nossa alma e nós temos também a glorificação do nosso corpo. Dentro da regeneração, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, nós temos também a justificação e também temos a reconciliação. Isso faz parte deste conteúdo, dessa palavra fundamental. Na santificação da nossa alma, nós temos a transformação, nós temos também a renovação da nossa mente e também temos a conformação, porque o Senhor está nos conformando à imagem de Cristo. Então, tudo isso faz parte da palavra fundamental. E por fim, nós temos a glorificação, que é a transfiguração do nosso corpo. Tudo isso está dentro da palavra fundamental e é necessário que um servo de Deus, que um ministro da nova aliança, tenha este conhecimento básico para a sua vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de fazer uma observação em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tem uma orientação do apóstolo Paulo muito interessante para nós. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, uma palavra que destacamos aqui nesse versículo é a palavra sabemos. Nós precisamos ter o conhecimento que dentro do conteúdo da palavra fundamental nos torna sábio, ou seja, nos torna conhecedor, que a palavra tem o poder de nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ter esse conteúdo na palavra fundamental, mostrando para nós o poder da palavra para nos salvar, também tem uma orientação interessante, que é a sequência da nossa vida cristã. Nós vamos decorrer no versículo 16 e 17 do mesmo capítulo de 2 Timóteo 3, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra fundamental. Qual a necessidade, qual é o objetivo de nós, como ministro da nova aliança, estarmos inteirados e sabendo o objetivo do fundamento dessa palavra para as nossas vidas? Para que nós não sejamos enganados. No versículo Colossenses 2, versículo 8, também temos uma orientação interessante. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Veja só, irmãos, a importância de um ministro da nova aliança, de um filho de Deus, ter o conhecimento da palavra fundamental, para que nós não sejamos enganados com filosofias e vãs sutilezas. Senhor Jesus, a palavra fundamental é a fé básica da vida cristã. Nós temos este fundamento como fé na nossa vida cristã. Queria aproveitar a oportunidade e compartilhar com os irmãos que logo, bem próximo, nós estaremos iniciando em toda a Baixada Santista, creio que vai abranger uma região maior, o curso de teologia, baseado no livro Fundamento da Fé Cristã. É importante que você ainda não teve essa oportunidade de estar fazendo o primeiro volume, faça o segundo volume, para que você possa ter essa oportunidade de estar constituído da palavra fundamental, para que você não seja enganado. Então, eu queria encorajar você que está me assistindo agora, manda o seu interesse, se você estiver interessado em fazer esse curso, entre em contato com o irmão da sua localidade e vamos juntos buscar este conhecimento para que nós possamos ter um fundamento, para que a nossa vida cristã possa seguir uma carreira vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor.
Importante também nós estarmos mencionando que o fato de nós estarmos buscando o conhecimento da palavra fundamental não é para que nós tenhamos um conhecimento que venha nos ensoberbecer. Nada disso. Não para você ficar medindo as pessoas, mostrando que você sabe mais do que os outros. Não. É exatamente para você estar constituído dessa palavra fundamental. O que Paulo diz no capítulo 20 de Atos, versículo 24, cabe bem para nós. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o fato de nós estarmos buscando este conhecimento da palavra fundamental é exatamente para a gente ter esse conteúdo e poder completar a carreira e o ministério que o Senhor nos incumbiu. Nós precisamos cumprir o ministério, né? Cumprindo essa carreira, executando esse ministério. Então, se nós estivermos fundamentados nessa palavra fundamental, com certeza Deus vai nos abençoar para que nós possamos cumprir a carreira cristã dentro deste fundamento que é as verdades do Evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É apenas um aspecto da palavra. O outro aspecto da palavra é a palavra profética, né? Não basta você apenas ter a palavra fundamental, você precisa também ter o aspecto da palavra profética. Eu queria ler um versículo, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 19. A palavra profética é uma palavra de visão, é uma palavra de revelação e também uma palavra de direção, né? Por um lado, nós estamos já constituídos com a palavra fundamental, mas precisamos da palavra profética para a gente ter um rumo, uma direção e saber para onde o Senhor está nos direcionando, está nos conduzindo nessa nossa carreira cristã. Então aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então a gente vê que a palavra profética é uma candeia que brilha, trazendo luz, nos direcionando para um caminho iluminado. A palavra profética ela vai dar um rumo para nós. A palavra profética é uma palavra atual, é uma palavra que o Senhor dispensa no momento para dar um rumo para a sua igreja. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra fundamental e precisamos abrir o nosso coração, abrir os olhos do nosso coração para a palavra profética, para que nós possamos caminhar de maneira coletiva junto com todos os filhos de Deus. E o Senhor tem mostrado um caminho sobremodo excelente para a tua igreja. Louvado seja o Senhor. Então, vamos citar outro exemplo que está no Alimento Diário, que eu achei também muito interessante, com relação à palavra profética. Nós vejamos o exemplo da medicina. Só um minutinho, irmãos, tomar um pouquinho de água aqui, tá? Jesus é o Senhor. Amém. Então nós vejamos aqui mais um exemplo com relação à palavra profética. O exemplo da medicina, né? E também tem o exemplo da economia. Bom, na questão da medicina, um médico que fez uma cirurgia há 20, há 30 anos atrás, hoje ele pode fazer essa mesma cirurgia com a mesma finalidade, querendo alcançar o mesmo objetivo, porém com instrumentos diferentes, com instrumentos atualizados, com ferramentas apropriadas, porém para alcançar o mesmo objetivo. Então, também na economia, as pessoas que estudam, né, administração, economia e tal, elas estudam, mas elas precisam estar interligadas e atentas às notícias atuais, para que a sua carreira possa deslanchar. Assim também é a palavra profética. Por um lado, nós temos a palavra fundamental e precisamos nos atualizar com a palavra profética para que o Senhor possa realmente nos conduzir. Assim foi também, Deus
fez com o seu povo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos um versículo interessante, Hebreus 9, versículo 4. O Senhor mostra ali para nós que lá existia a palavra fundamental e que era necessário também a palavra profética, né? Esse versículo diz assim: o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, as tábuas da aliança aqui representa a palavra fundamental. Ali estava a palavra fundamental, servindo como base para todo o povo de Deus. Eles tinham essa palavra fundamental como base, escritas em tábua de pedras, naquelas duas tábuas. Senhor Jesus. E também em Números 9, capítulo 17, nós lemos: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, a nuvem aqui representa a palavra profética, dando uma direção. Quando a nuvem seguia, os filhos se levantavam e marchavam. Quando a nuvem parava, os filhos acampavam. Então, representando a palavra profética, dando uma direção para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o crescimento não vem do conhecimento. Hoje e ontem, irmão, se eu não me engano foi ontem ou foi hoje que o irmão compartilhou sobre isso, que o conhecimento não vem, o crescimento não vem apenas do conhecimento, mas do alimento. Então, uma palavra profética, ela serve de alimento para nós. Se nós estivermos com a intenção de absorvermos crescimento apenas buscando conhecimento, nós estamos errados. Nós precisamos buscar o conhecimento, mas nós precisamos do alimento. Então, a palavra profética, ela serve como alimento para nós, que vai suprir, vai nos atualizar, vai nos encorajar a prosseguir, vai dar um rumo para nós. Isso é a palavra profética. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler esse versículo só para ser fiel. É Jeremias 15, o versículo 16. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então nós vemos aqui, resumindo, recapitulando, nós temos aqui a palavra logos, uma palavra que nós precisamos armazenar em nosso espírito. Nós temos também a palavra rema, é uma palavra que flui. A partir do momento que nós temos a palavra armazenada em nosso espírito, nós temos o aspecto da palavra profética, fundamental, e também temos a palavra como alimento. E os nossos livros, irmãos, aí eu queria abrir esse ponto aqui para compartilhar com os irmãos, que quando nós levamos no nosso ministério, o ministério que nós seguimos, o ministério que nós recebemos do Senhor, nós temos como base a palavra. Esse é o nosso carro forte. Nós temos a palavra como base do nosso ministério. Essa palavra, ela precisa ser executada, não apenas tomada como conhecimento. E quando nós levamos um livro para a pessoa, aí eu queria encorajar os irmãos com relação à comportagem semidinâmica. Se nós estamos vivendo hoje esse momento de isolamento, momento de pandemia, não dá para a gente executar a comportagem dinâmica, mas nós podemos executar a comportagem semidinâmica. Eu fiquei muito encorajado com as fotos que os irmãos colocaram nos grupos, pendurando os livros nos varais, no portão, as pessoas passando e pegando. Quando você entrega um livro para a pessoa, ali está a palavra logos, ali está a palavra rema, ali está a palavra fundamental, ali está a palavra profética, ali está a palavra do conhecimento, ali está a palavra da sabedoria e também a palavra da revelação. Tudo isso dentro de um livro. Então eu queria encorajar os irmãos
nós do Viver da Igreja, que temos a base do nosso ministério, a palavra, nós possamos levar essa palavra para as pessoas. Que elas possam ter este conhecimento na esfera da vida, para poder seguir a carreira cristã e junto com o Senhor nos encontrar quando chegar aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero adiantar um pouquinho aqui, eu vou pular um pouquinho por causa do tempo. Nós falamos sobre a palavra fundamental e profética. Agora nós iríamos falar sobre a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, que está relacionada também com a palavra da revelação, mas ela tem o mesmo fundamento. A palavra do conhecimento, ela está relacionada com a palavra fundamental. A palavra de sabedoria, ela está relacionada com a palavra profética. E elas estão interligadas entre si com a palavra da revelação. Ou seja, para que você possa ter revelação da palavra, você precisa ter o fundamento, né? E você precisa ter também a palavra profética. E o Senhor vai revelar aquilo que está no coração dele no momento certo para você. Então é necessário que o ministro da Nova Aliança tenha este fundamento da palavra fundamental e também tenha a palavra profética para dar direção. Então nós vamos passar para a segunda parte da mensagem, que vai falar sobre a revelação atual. É um ponto muito assim, Senhor Jesus, muito difícil, né? Eu queria até pedir aos irmãos, né, que orem por mim nesse momento, porque é realmente um tema bem complexo, mas o Senhor, ele tem tanta misericórdia dos seus filhos, que ele está trazendo essa palavra nesse momento. Uma revelação tão profunda, né, num momento assim tão crucial das nossas vidas, onde nós estamos passando por este isolamento. Eu queria lembrar os irmãos de um ponto interessante que aconteceu com o apóstolo João. Aí nós podemos aplicar o que aconteceu com João na circunstância que nós estamos vivendo hoje. Eu queria ler com vocês, antes de entrar propriamente dita na palavra da revelação atual, eu queria ler com vocês Apocalipse 1, versículo 9. É uma passagem bastante conhecida. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João se achou na ilha de Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então, irmãos, aos olhos humanos, João estava cumprindo uma pena. Ele foi isolado. Ele estava cumprindo uma sentença que foi dada a ele. Então ele precisou estar isolado ali naquela ilha de Patmos. Mas qual foi o objetivo? Aos olhos humanos, podemos achar que João estava cumprindo uma pena. Mas aos olhos espirituais, o fato de João estar isolado não foi apenas para cumprir uma sentença de uma pena que ele recebeu. Tem algo profundo aí. Aí nós podemos aplicar a nossa situação de hoje. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 1. Fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, qual foi o motivo verdadeiro para João estar preso, isolado naquela ilha? Para que Deus pudesse revelar algo tão profundo a ele, e pudesse levar aos seus servos, aos servos do Senhor. Se hoje nós estamos vivendo esse momento de isolamento, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Você pode fazer essa pergunta para você. Você tem aproveitado esse momento de isolamento para estar mais perto do Senhor, recebendo a revelação, ou você tem se condenado e achado que isso pode ser um castigo de Deus? Para os incrédulos, esse momento pode ser um castigo, mas para os filhos de Deus, esse momento é um momento especial. É o momento que Deus separou você para trazer uma revelação profunda para você. Então hoje nós queremos olhar dessa forma para esse momento de isolamento.
olhar no sentido espiritual de que Deus está separando os filhos de Deus nesse momento de isolamento para trazer uma palavra de revelação profunda para nós. Talvez Deus não conseguiria revelar essa palavra que Ele está revelando agora, nesse momento de isolamento, se nós estivéssemos participando normal do culto em liberdade. Então aproveite esse momento de isolamento, vá diante do Senhor e receba essa revelação. Receba essa revelação atual. O Senhor tem falado conosco sobre os finais dos tempos. Nós não temos muito tempo, irmãos. Nós temos pouquíssimo tempo. Então o Senhor está realmente nos isolando para trazer essa revelação maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro dessa revelação maravilhosa, o Senhor fala algo extremamente importante, que é sobre a glória. Este assunto é um assunto atual, o assunto sobre a glória. Nós vimos que esse assunto sobre a glória está inteiramente relacionado com nós sermos inseridos no Pai. Essa é a revelação atual. É essa a revelação que o Senhor está trazendo para nós. Essa questão da glória já estava no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu as 2 epístolas aos Coríntios. Separei aqui alguns versículos para a gente entender que essa questão da glória já é um assunto que estava no coração de Deus quando ele usou Paulo para escrever a carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: mas falando a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Os irmãos vão acompanhando comigo. 1 Coríntios 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mais uma vez eu vou ler esse versículo para você que se acha nesse momento com alguma dificuldade, com alguma enfermidade e pode estar de cabisbaixo. Eu quero encorajar você com esse versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nada se compara com a glória que o Senhor vai revelar para nós. Nada. Nem o momento de tribulação que nós estamos passando, nem um tipo de enfermidade que nós estamos passando. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é um versículo bastante conhecido e hoje nós podemos entender melhor esse versículo. Senhor Jesus, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo espelho o Espírito. Então hoje nós podemos entender melhor esse versículo. Nós podemos entender que transformados de glória em glória, nós na verdade estamos sendo a cada dia inseridos no Pai. Essa transformação diária de glória em glória, nada mais é do que nós estamos sendo inseridos no Pai. Que revelação maravilhosa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o Senhor, com esse assunto da glória e sermos inseridos no Pai, o Senhor está nos convidando, irmão. O Senhor fez um convite maravilhoso. O Senhor está nos introduzindo nele mesmo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecemos isso. Ser introduzidos no Pai. Ser inseridos no Pai. Nós vemos em João 14, 20, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
O versículo 23 do mesmo capítulo de João, capítulo 14, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus está nos convidando para morar com o Pai, para morar nele, para ser inseridos nele. Isso é ser glorificado. Senhor Jesus Cristo, nós vimos, irmãos, no decorrer das mensagens que os irmãos estão compartilhando conosco, que Deus, ao criar o homem, ele não estava só. Deus é completo em si mesmo, mas por amor, Deus nos convida o ser humano a fazer parte dessa união maravilhosa. Nós vemos lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, diz assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O irmão trouxe esse versículo na Bíblia King James, né? Atualizada em português, e ficou melhor o entendimento. Eu não tenho essa atualização para mostrar para os irmãos, mas a palavra delícias e folgando significa prazeres e alegria, regozijo, né? As suas delícias é o prazer que Deus tinha em ter uma correlação com o seu filho. E assim também Jesus Cristo, como filho, sentia prazer em ter essa relação com seu Pai. E muita alegria existia nesta comunhão. E Deus, por nos amar, nos convida a fazer parte desta união, dessa verdadeira felicidade, dessa alegria, desse prazer maravilhoso. Essa é a revelação atual. É isso que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos enxergar essa revelação maravilhosa. Deus está nos convidando a fazer parte dessa união maravilhosa com a Trindade divina. Senhor Jesus Cristo, foi justamente o que o Senhor disse para Jesus Cristo quando o batizou. Lá em Lucas 3, versículo 22, o Senhor declara: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Deus falando: tu és meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. Então Deus declara que ele não se sentia só quando criou o homem. A finalidade de Deus ter criado o homem foi justamente porque Deus amou o homem e queria que o homem fizesse parte desta comunhão maravilhosa, dessa comunhão de alegria. Nós podemos testificar isso na Bíblia, irmão. Lá em Gênesis 1, versículo 26, vamos ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que que Deus faria o homem à sua imagem e à sua semelhança? Qual é o motivo de Deus nos criar com a imagem dele mesmo? Justamente porque, para que haja uma mistura em um elemento químico, é necessário ter a mesma natureza. Uma mistura homogênea. É necessário que os elementos pelos quais são misturados precisam ter a mesma natureza. E Deus nos criou com a mesma natureza divina, para que nós possamos se misturar, se mesclar com Ele mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, nós nos misturamos com o Senhor, porque nós temos a mesma natureza de Deus. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Gênesis 2:18, para ficar melhor a compreensão desse fato de nós estarmos sendo inseridos no Pai.
versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ler também o versículo 24 do mesmo capítulo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá bom, você pode fazer a seguinte pergunta: o que isso tem a ver no fato de nós estarmos sendo inseridos no Pai? Lendo Efésios 5, nós vamos entender Gênesis 2,18 e Gênesis 2,24. Abre lá a sua Bíblia, em Efésios 5, versículo 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Paulo aqui faz uma referência do versículo 24 de Gênesis 2. Só que ele acrescenta algo. Ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando Deus criou o homem e percebeu que não era bom que o homem ficasse só, e criou uma auxiliadora para o homem, e falou para o homem deixar pai e mãe e se unir a essa auxiliadora, tornando uma só carne, Deus estava se referindo a Cristo e à igreja. Percebe a união entre Cristo e a igreja como um só corpo? Entre o homem e a mulher, uma só carne, mas entre a igreja e Cristo, um só espírito. Então Deus já tinha no seu coração o fato de nós estarmos sendo misturados com Ele. Então isso é uma figura que representa a nossa união com Deus. Cristo e a igreja, um só corpo. O homem e Deus, um só espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, o versículo 7 do capítulo 19. Nós vemos aqui o resultado dessa união, o resultado desse casamento. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Então aqui existe uma festa das bodas, do casamento entre Deus e o homem. Essa união intrínseca, perfeita, harmoniosa, cheia de prazer, cheia de alegria, vai ter um resultado maravilhoso. É o reino. Com essa possibilidade de estar sendo inseridos em Deus, o resultado é o gozo durante 1000 anos. Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Deus sempre teve isso no coração dele. Esse sentimento de se relacionar com o homem. Ter essa intimidade com o homem. Mas infelizmente, o homem foi contaminado com outro elemento. E essa contaminação do homem com outro elemento proibiu, de uma certa forma, que o homem pudesse se mesclar com Deus, porque Deus não se mistura com o pecado. E o homem se misturou com outro elemento, com outra natureza, a natureza pecaminosa, impossibilitando essa união de Deus com o homem. Mas Deus não abandonou o homem. Nós vamos ver no decorrer de toda a história do Antigo Testamento, Deus sempre perto do homem. Deus não podia estar dentro do homem, porque o homem se contaminou com outra natureza, mas Deus estava perto do homem. Nós vemos ali na história do Antigo Testamento, desde quando Deus livrou o povo das garras de Faraó, libertando o povo do Egito. Deus ali conduzindo o povo
por meio do tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus. Deus estava perto do homem. Deus nunca abandona o homem. Mas pela negligência do homem, pela dura cerviz do homem, o homem menospreza esse sentimento de Deus. Então Deus permitiu que eles penassem durante 40 anos no deserto, mas mesmo assim, Deus não abandonou o homem. Deus permaneceu ali morando com o homem, por meio do tabernáculo, conduzindo o homem até a boa terra. Ao entrar na boa terra, Deus continuou ali, morando com o homem por meio do tabernáculo, até Davi. Depois veio Salomão. O Senhor continua morando com o homem por meio do templo. O templo foi destruído, foi reconstruído, e Deus ainda continua morando com o homem, não abandonando o homem. Mas mais uma vez, a negligência do homem fez Deus ficar calado por 400 anos. Irmãos, isso é um alerta para nós. Deus tem insistido em morar conosco, em nos introduzir nele. E às vezes nós, com nossa negligência, com a nossa cabeça dura, nós permitimos que Deus se afaste de nós. Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Mas Deus não desistiu. Deus não desiste. Coloca isso no seu coração. Deus não desiste de você. Então Deus enviou um novo tabernáculo. Jesus, o tabernáculo de Deus. Ó Senhor Jesus, nós podemos ler essa porção da palavra em Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Veja bem a palavra profética. O Senhor está revelando para nós a palavra profética. O versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo, mas não desistiu do seu povo. Enviou Jesus como uma morada. Jesus, o tabernáculo de Deus, agora está no meio novamente do seu povo. Tudo isso por amor. Nós podemos ainda melhorar o nosso entendimento sobre isso, lendo João 1, versículo 1. Agora nós entendemos esse versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. Deus veio para morar com o homem, na pessoa de Jesus. O Verbo se fez carne. No versículo 14, melhor ainda o nosso entendimento. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitou é tabernaculou. Então Deus, novamente, irmãos, por nos amar e por não abandonar suas promessas e por não abandonar o seu sentimento de permitir que nós somos inseridos nele, enviou mais uma vez uma morada para estar perto do homem através de Jesus. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2, ó Senhor Jesus, nós vemos aqui o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João,
e os levou em particular em um alto monte e foi transfigurado diante dele. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Esse versículo deixa claro que Jesus Cristo, como o tabernáculo de Deus, ele era a morada do Pai. Dentro desse tabernáculo, dentro de Jesus, tinha a glória de Deus. E isso fica claro para nós quando Jesus levou os discípulos no monte e ali ele foi transfigurado. E os discípulos tiveram a oportunidade de ver a glória saindo de dentro de Jesus. Então, Jesus, como tabernáculo de Deus, tinha dentro dele mesmo a glória de Deus. Irmãos, hoje, Jesus Cristo, como tabernáculo de Deus, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida e hoje ele está dentro de nós. Então, o que nós temos dentro de nós hoje? Nós temos a glória de Deus. Nós temos a glória do Pai dentro de nós. Agora fica claro para nós o versículo de 2 Coríntios 3, 18. O versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, essa glória que veio na terra por meio de Jesus está dentro de nós, operando em nós. A glória não é apenas algo que você contempla, é algo que opera, é algo que transforma, é algo que nos enche da vida de Deus. Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando isso se manifestar, sairá de dentro de nós, essa glória, essa luz, essa vida de Deus será manifesta. Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, até Cristo ser formado em mim, até Cristo ser formado em você. Isso é glória. É a operação da vida de Deus dentro de nós, nos enchendo, nos transformando dia a dia e nos conformando à imagem de Cristo. Vamos ler mais um versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, parte A. Somente a parte A. Olha só que versículo maravilhoso. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Irmãos, quando chegar aquele dia, Cristo será manifestado em seus santos. A glória de Deus será manifesta em seus santos, em nós. Isso é ser glorificado. Isso é o último estágio da salvação que Deus tem preparado para aqueles que creram. Senhor Jesus, isso é a glória. E não apenas isso, o nosso corpo não será glorificado apenas para ser glorificado. Para dizer, nosso corpo agora foi glorificado, foi transfigurado de corpo corruptível. Somos corpos incorruptíveis. Não sofremos mais influência do pecado. Não é apenas isso, tem algo a mais, tem algo mais profundo, que o objetivo da glorificação do nosso corpo é sermos inseridos no Pai. Jesus Cristo foi glorificado, Ele abriu um caminho, existe um homem na glória. Ele, como ser humano, foi glorificado e foi inserido no Pai, abrindo um caminho para nós. Ó Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar lendo João, capítulo 14, versículo 2, para a gente entender definitivamente essa questão de sermos inseridos no Pai
e que o Senhor Jesus preparou essa morada para nós. Essa morada não é física, é espiritual. Nós seremos inseridos no Pai. O Pai é a nossa morada. Ó Senhor Jesus, na casa de meu Pai, versículo 2 de João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, essa preparação é Deus, Jesus Cristo sendo inserido no Pai. O Senhor Jesus Cristo não está preparando uma mansão de bloco e tijolos de ouro. Não é físico, é espiritual. Nós somos inseridos no Pai. Vamos ler o versículo 6 desse mesmo capítulo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Lê comigo esse versículo, irmãos. Você que está me assistindo agora, lê comigo esse versículo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus Cristo foi preparar o lugar. E quando Ele, voltando como o Consolador, Ele vai trabalhar essa glória de Deus em nós. E vai também nos levar para morar com Ele. Aí, irmãos, vai ficar essa união maravilhosa. Ó Senhor Jesus Cristo. O capítulo 14 ainda do Evangelho de João, versículo 16 e o versículo 18. Ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então, o Senhor, como eu disse, Deus nunca abandona o homem. Deus nunca abandonará o homem. O Senhor está sempre conosco, irmãos. Independente da situação que você esteja passando, saiba disso, receba isso. O Senhor está com você. O Senhor não está apenas do teu lado, o Senhor está dentro de você. O Senhor agora está operando dentro de você essa glória maravilhosa. Essa glória que está transformando você. Essa glória que está transformando a mim. Para quando chegar aquele dia, nós cheios da glória de Deus, será manifesto essa vida maravilhosa. E seremos inseridos no Pai, para viver nessa morada eterna. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar fazendo uma oração e pedir para você ficar de pé aí na sua casa. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós estamos passando esse momento difícil, esse momento de isolamento, mas o Senhor tem aproveitado essa situação para trazer essa revelação para nós. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem revelado aquilo que é de mais profundo, aquilo que está realmente no Teu coração para nós. E nós queremos abrir os nossos olhos, Pai. Abrir os olhos do nosso coração, Senhor, para assimilar essa palavra, para praticar essa palavra, para vivenciar essa palavra. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, nos encorajando, nos fortalecendo, trazendo este conhecimento para nós, para que todos nós possamos ter este conhecimento e saber que o Senhor tem preparado para nós algo maravilhoso. Senhor, hoje nós vivemos neste tabernáculo temporário. Quando este tabernáculo se desfizer, nós teremos da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, sendo a nossa morada eterna,
o nosso edifício eterno. E nós estaremos contigo, vivenciando esta alegria, este prazer de estar juntos contigo. Louvamos a Ti, Senhor, por tanta misericórdia e tanta revelação. Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, penso com força e vitória em teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Em teus braços percebi o amor que reserva